Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar falando da palavra do Senhor, uma palavra maravilhosa registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28 ao versículo 31. É a parábola dos dois filhos. E dentro dessa parábola, eu coloquei o seguinte tema para nos ajudar nessa caminhada. Qual é mais importante, o compromisso ou o comprometimento? Amém? Então vamos lá para a palavra do Senhor. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E ele respondendo disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Estamos diante de uma parábola maravilhosa. Parábola esta que nos traz uma grande lição sobre compromisso e comprometimento. E dentro dessa palavra nós vamos tentar definir e tentar entender qual a diferença de ter um compromisso e de ter um comprometimento com algo. A parábola que lemos conta a história de um pai que tinha 2 filhos e os 2 filhos recebem a mesma ordem de ir trabalhar na vinha. Cada um respondeu de uma forma e os 2 tiveram ação diferente daquilo que responderam. O primeiro disse: Não quero, mas depois se arrependeu e foi. O segundo disse: Eu vou, e não foi. Veja bem, os 2 filhos tinham um compromisso de ir para a vinha, uma ordem que o pai deu aos 2 de ir trabalhar na vinha. Mas apenas um dos filhos estava realmente comprometido com a vinha do pai. Entendeu a diferença? Os 2 filhos tinham o compromisso de ir trabalhar na vinha, uma ordem recebida do pai de ir trabalhar na sua vinha, mas apenas um dos filhos estava realmente comprometido com a vinha do seu pai. O que é compromisso? Compromisso é uma obrigação ou promessa entre 2 ou mais pessoas para realizar algo. É o mesmo que um acordo. E comprometimento é se empenhar, obrigar-se a realizar o compromisso estabelecido. Ou seja, compromisso é como se eu tivesse uma obrigação de fazer algo. E comprometimento é o empenho para realizar aquele compromisso. A vontade do pai é que seus filhos estejam na vinha trabalhando. Será que estamos fazendo a vontade do pai? Faça uma reflexão. Qual dos 2 filhos se parece com você? O que foi trabalhar na vinha ou o que ficou em casa? Qual fez a vontade do pai? O que falou que ia fazer e não fez? Ou o que disse que não ia e acabou indo? Às vezes temos um compromisso, mas não somos comprometidos. É como se dissesse: eu até sei fazer, mas não quero, bota outro em meu lugar. Ou então, deixa comigo que eu faço, mas na hora acaba que não faz nada. Ou até mesmo diz: não quero compromisso nenhum, não suporto cobrança. Já o comprometido é aquele que diz: acho que eu não sei fazer, mas se esforça e acaba fazendo. O comprometido diz: está difícil, mas eu vou dar o meu melhor. O mais importante não é dizer que faz, e sim fazer.
O importante não é bater no peito e dizer que tem potencial, e dizer que consegue fazer, e dizer que consegue chegar. O importante é, mesmo que você não fale nada, você demonstra com as suas atitudes, com as suas ações, aquilo que você tem o potencial de fazer. O importante não é ter o cargo, e sim desempenhar a função. Ninguém tira uma carteira de habilitação sem saber dirigir antes, a menos que seja de uma forma ilegal, que não é o caso aqui. Ou seja, para você tirar uma carteira de habilitação, antes você precisa aprender a dirigir. Não adianta ter compromisso e não ser comprometido com o Pai. Isso é inútil. Não adianta você ter um cargo e não desempenhar a função que aquele cargo demanda para você fazer. Não adianta você ter uma posição e você não honrar com a posição que você tem, com o cargo que você tem, com a patente que você tem. É como se você chegasse num supermercado e você visse uma mercadoria com um rótulo sensacional, muito lindo, muito bonito, as especificações te chamando a atenção, e quando você compra aquele produto, você leva para casa, você vê que não é nada daquilo que está dizendo na embalagem. Deus não está à procura de pessoas que são apenas embalagens. Deus está à procura de pessoas que têm conteúdo. Será que as nossas atitudes combinam com o que nós falamos? Não adianta a fé se nós não temos obras, porque a fé sem obras, ela é morta. Então, querido, querida, entenda que melhor do que ter um compromisso é ser comprometido. Melhor do que ter uma posição é exercer algo na vinha do nosso Pai. Deus está procurando filhos comprometidos com a sua vinha, não apenas aqueles que batem no peito e dizem que vão fazer, mas aqueles que, mesmo achando que não conseguem fazer, se esforçam e no final acabam fazendo para a honra e para a glória do Pai eterno. Que Deus nos abençoe com essa mensagem de reflexão e que nós possamos entender que melhor do que um compromisso é comprometer-se com a obra do nosso Deus. Deus abençoe, fique na paz.